Olá, minha gente querida, mais uma vez aqui juntos no canal do YouTube, para a gente poder conversar hoje sobre um tema muito importante. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, sou psicólogo, escritor, consultor de saúde mental em empresas e escolas de todo o Brasil. E um dos temas que mais sou convocado a falar nas empresas tem a ver com a minha experiência de terapeuta de família há 25 anos. Vou contar para vocês essa história. Quando eu comecei a minha carreira como terapeuta, eu fui me dando conta de que eu precisava entender melhor mecanismos de uso e abuso de poder nas famílias, porque eu sou terapeuta de família e de casais, né, na clínica particular. E eu fui estudar esses funcionamentos, né, de relações de poder que sustentam, às vezes, experiências violentas dentro da família e dos casamentos, e fui estudar isso no Chile, com as melhores pessoas aqui na América Latina que trabalham com esse tema. Fiz meu mestrado, a minha formação clínica lá, nesse aspecto. E eu descobri que são as mesmas fundações das estruturas de poder que nas organizações promovem o assédio. Né? Então, essa é uma palavra que tem sido mais debatida na sociedade nos últimos anos e que vale muito a pena a gente se deter sobre ela, para a gente compreender o que é que acontece para que o assédio aconteça como uma prática e não como uma eventualidade, mas como uma cultura, né? E quando eu chamo de cultura, gente, eu quero fazer uma metáfora aqui para vocês entenderem. Cultura é como se fosse assim um iCloud, assim, uma nuvem, né? Quando a gente se dá conta, a gente já fez o download de um monte de crenças dessa cultura, de um monte de ideias que fundam essa cultura. Então, nós, quando nos damos conta, nós já estamos imersos nela e já aprendemos a viver desse jeito. Então, o bom das culturas é que elas também recebem upload de novas crenças, de novas práticas, de novos hábitos. E é isso que as organizações estão fazendo hoje em processos de transformação da cultura para culturas mais respeitosas e mais dignificantes do humano. Então, o nosso papo hoje é sobre assédio, que é um tema muitíssimo comum nas organizações, acontece desde sempre, só que antes as pessoas não tinham espaço para falar disso. Ou se era normalizado, por exemplo, através da figura do minha filha, você tem que engolir sapo para continuar no seu trabalho, você precisa pagar suas contas, né? Então, existia toda uma normalização, inclusive das famílias, quando a pessoa vinha relatar um episódio de assédio, que às vezes nem tinha esse nome, as famílias diziam assim: olha, mas isso aí todo emprego vai ter, todo chefe é assim, toda chefe é assim, e você vai ter que segurar a sua onda. Né? Isso faz parte do processo de amadurecer para a vida. Será que é isso mesmo? Será que é amadurecer para a vida? Sustentar e normalizar esse tipo de violência que degrada, que humilha, que dá medo, que dá raiva, que dá culpa, né, que deixa a gente confuso, que piora a produtividade, que piora o relacionamento das pessoas na organização, não vale a pena a gente normalizar isso. Não somente pela vítima, que é a primeira pessoa que a gente deve cuidar, obviamente, em situações de assédio, mas também porque nós estamos procurando construir organizações que se orgulhem do seu tecido comunitário ali, do tecido social que elas fundam, né? Que é esses grupos que se organizam com a finalidade de exercer um determinado trabalho, eles têm um funcionamento que quanto mais azeitado ele for, quanto melhor qualidade de vida no trabalho, obviamente mais produtividade e mais êxito nas metas, nas necessidades da organização, sobretudo em momentos de crise. Em momentos de crise, quando uma organização está vivendo uma demanda importante, uma situação que está colapsando de alguma forma o sossego dos diretores, dos CEOs daquela empresa, a coesão dos profissionais ela é importante para promover a alavancagem novamente daqueles números, né? E essa coesão é dada, sobretudo, pela capacidade que essas pessoas têm de se afiliarem àquela cultura
E as pessoas que estão dizendo, gente, nós precisamos organizar aqui um novo fluxo de trabalho, um novo processo, a gente está vivendo uma crise e a gente vai precisar fazer algumas mudanças. Quanto mais vinculado eu estou com essa liderança que me inspira a transformar o meu trabalho em benefício da organização, melhor eu vou fazer o trabalho coletivo. E essa inspiração, ela não combina com assédio, né? O assédio, ele coloca esse poder inspiracional e motivacional de um líder na lata de lixo, né? Então, o líder que assedia, ele não tem o respeito das pessoas, ele não tem a admiração das pessoas, né? Ele promove uma discussão, às vezes, por debaixo ali do mundo do trabalho, por debaixo da mesa do escritório, né? Porque as pessoas têm medo de falar disso, sentem que podem perder o seu trabalho, que também é uma característica dos fenômenos de assédio, mas é uma dinâmica de raiva, é uma dinâmica que às vezes chega a dinâmica de ódio, né? Então, como é que a gente vai trabalhar a cultura de uma outra maneira? Esse é o ponto que eu quero conversar com vocês hoje e deixar algumas indicações de coisas que eu tenho trabalhado nas organizações, mas assim, com muitas organizações em todo o Brasil, de todos os tipos, sobre esse tema do assédio. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Prontinho. Então, o nosso tema é esse: assédio nas organizações e caminhos para a transformação dessa cultura. Então, aqui a gente tem a palavra sobre a qual nós precisamos nos debruçar: poder. Essa não é uma palavra feia, né? Ela é uma palavra importante para a constituição de qualquer instituição social. Toda instituição social, ela tem em si a construção de uma estrutura de poder. O poder é a forma com que eu exerço uma hierarquia sobre uma pessoa ou um grupo. O poder é a influência que eu tenho para transformar, para manter, para oprimir, para violentar, para fazer qualquer coisa sobre esse grupo. Então, o poder me dá a oportunidade de me relacionar como uma instância que tem um lugar diferenciado, né? Mas eu posso me adequar a esse lugar com comodidade, com brilhantismo técnico, com tudo isso, mas ainda assim numa forma de atuar com esse brilhantismo técnico que inclua dinâmicas violentas. Esse poder pode ser bem exercido ou mal exercido, né? Então, a gente precisa trabalhar pela construção de organizações em que as pessoas se sintam confortáveis nos seus lugares de poder, né? Sabendo que elas merecem estar ali, que são reconhecidas pelos talentos que elas têm, que as colocaram ali naquela cadeira, né? Mas que esse poder vai ser exercido de uma forma avessa às formas que o assédio constrói os seus caminhos. Então, como é que a gente constrói um poder que assedia? É o que a Mona Fishbein, que é uma autora da terapia familiar, que eu estou trazendo uma ideia dela aqui para a gente trabalhar nas empresas, né? É o poder sobre. Poder sobre o outro é um poder que quer fazer a subjugação. É um poder que desconsidera a voz do outro, né? E que um dos seus prazeres, muitas vezes não percebidos, né, é de diminuir o outro. Essa é uma história que está incrustada nos séculos anteriores, né? O Brasil é um país que cresceu, né, com imagens de poder sobre, né? Então, nós temos elementos que, inclusive, estão ligados com amor. Então, às vezes, nós viemos de uma família em que a gente tinha um avô que a gente amava muito, que foi muito importante na nossa vida, mas que também tinha práticas de poder autoritário, de poder sobre, de poder
que praticava tudo isso aqui, ó, violência física, ameaça, intimidação, humilhação, desprezo, luta pelo poder, dominação, indiferença e que gera culpa, porque ele está o tempo inteiro dizendo para o outro que ele não serve, que ele é menor, que ele é degradante, né? Então, a gente tem muitas imagens na nossa vida, construídas de pessoas que tiveram esse tipo de poder sobre nós ou sobre as pessoas que a gente ama, né? E confundido com amor. Essa transferência cultural de uma figura de poder sobre com uma figura amorosa é um dos problemas que a gente tem para entender que o poder pode ser diferente. Nós aprendemos que figuras de poder são necessariamente assim. Então, nós temos um repertório existencial que nós levamos para os nossos lugares de trabalho, quando nós, por exemplo, vamos exercer papéis de liderança, pode ser que nós tragamos, né, da nossa história, da nossa memória, né, essas imagens, esses símbolos, essas práticas que estão normalizadas no nosso coração, que estão normalizadas na nossa cabeça, né? Então, o que eu proponho como estratégia para a gente disseminar a cultura do bom exercício do poder é a gente deixar de falar de poder sobre o outro, que é o poder que assedia, para a gente falar do poder para e do poder com, que são duas formas de poder que vão construindo novas estratégias de liderança, novas formas de se aliar à equipe e, sobretudo, de respeitar o outro, né? Então, o que vem a ser isso? O poder para é um poder que é como essa mola aí. É um poder que tem flexibilidade. O poder sobre a marca daquele poder autoritário é a inflexibilidade. Eu sei o que é melhor, tudo que você me disser, eu vou te escutar para retrucar, não para aprender com você, né? E a minha verdade é o que precisa prevalecer sobre a sua, né? Tudo que você vier falar comigo, eu vou escutar como se fosse uma crítica que precisa ser destruída. Esse é o poder sobre. O poder para é um poder com flexibilidade, com capacidade reflexiva. É uma pessoa que quer ser responsável, que quer ser receptível ao outro, que quer regular emocionalmente os processos da empresa, né? Porque a empresa é um caldeirão de emoções. Chega uma normativa nova na empresa, chega um novo líder, pronto, emoções transbordadas ali dentro, né? Então, a liderança que quer construir um outro tipo de relacionamento com os seus liderados, ela tem a capacidade de usar desse poder para regular emocionalmente aquela equipe. Ela se acalma, ela se diferencia, mas sem que isso seja uma diferenciação que torture, que oprima, né? O poder, ele é uma diferenciação em relação ao resto. É claro que é um outro tipo de figura, é importante que seja, né? Mas a gente, quando está nessa forma de se relacionar no poder para, a gente faz pedidos relacionais. Que tal se nós pudéssemos pensar juntos? Ou, minha gente, está acontecendo aqui agora um problema na nossa equipe, eu estou sentindo que a gente está ansioso. Vamos conversar sobre o que está acontecendo aqui, quero escutar vocês. Então, aqui, o pedido dele é da escuta para a relação da equipe, percebe? E ele promove dinâmicas de respeito durante o conflito. Isso não é intuitivo. Nada do que eu coloquei aqui é intuitivo. Não tem a ver nem com ser uma boa pessoa, nem com ser uma má pessoa. Tem a ver com aprendizagem de modelos de figuras de poder que a gente trouxe dessa cultura em que nós estamos imersos, né? Agora, ainda tem o poder com, que é uma estratégia e uma cultura de poder, né, de exercício do poder ainda mais próxima das equipes, né? Que é um poder com responsabilidade relacional compartilhada, que cultiva o nós como um dos maiores valores da organização, né?
Nós existimos juntos. E existir juntos significa reconhecer a existência de cada pessoa daquele complexo, né? Reconhecer a existência é escutar essa pessoa quando existe um dissenso, né? E isso exige dessa liderança que ela construa uma liderança empática com respeito e aceitação da diferença, né? Todo esse trabalho de D&I, de diversidade e inclusão nas organizações, ele está voltado para a gente construir esse tipo de relação das pessoas que ocupam lugares de poder com as pessoas que não ocupam o mesmo lugar de poder. E até mesmo com os seus pares, né? Entre os diretores, numa mesa de reunião com o CEO da empresa, né? Então, é um tipo de poder que abre mão da imposição violenta e acolhe as suas características de cuidado e de generosidade, né? E que quando erra, faz um pedido de desculpa e uma tentativa de reparação. A gente admite que o erro é parte da experiência humana e que tudo bem figuras de autoridade errarem e falarem dos seus erros, né? E reparar os seus erros com as pessoas que elas acham que violentaram ou que fizeram alguma coisa muito ruim, porque isso está em nós, né? Nós somos atravessados pelas nossas emoções e e às vezes a gente manda muito mal. E quando a gente manda muito mal, é hora da gente rever essa postura, mas não é só uma revisão interna, é uma revisão com o outro, né? Isso aproxima, isso conecta e isso não faz perder a autoridade. Esse medo da desculpa e da reparação fazer a gente perder a autoridade é um medo que está relacionado às culturas mais autoritárias. Nós aprendemos que a figura autoritária tem que ser impávida e colossa, porque senão vão subir nos ombros dela, vão subir na cabeça dela, vão mandar nela. Esse é o medo do autoritário, né? Quando a gente constrói um poder a gente constrói conexão verdadeira das pessoas conosco, com o trabalho, com a finalidade daquele encontro, né? A gente, inclusive, ultrapassa em muitas vezes a finalidade daquele encontro ser específica para o trabalho e a gente se conecta com as pessoas, a gente se inspira pelas pessoas, não somente pelo líder, né? Mas a gente constrói um fluxo inspiracional na organização que faz um bem enorme. É isso que eu tenho trabalhado, nessa direção que eu tenho trabalhado, várias consultorias em saúde mental, várias palestras em organizações falando de assédio. A gente ainda poderia falar aqui sobre os assédios do tipo abuso sexual que acontece nas organizações, né? A gente espichar um pouco mais essa conversa para falar de outras categorizações de violências institucionais, mas eu acho que isso que eu trouxe aqui dá para vocês entenderem o fundamento, a direção desse trabalho, né? Um trabalho de consultoria em saúde mental nas empresas, nessa direção, ele tem o fundamento de fazer acontecer uma nova cultura, de forma pragmática, né? E de forma colaborativa. Nós convocamos todo mundo para aprendermos juntos, a nos desfazermos dessas imagens autoritárias da cultura e podermos construir outro tipo de fluxo de trabalho e de humanidade nas organizações. É isso, minha gente. Então, muito obrigado. A gente está aqui o tempo inteiro para compartilhar recursos e para transformar o poder sobre em poder para e poder com. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho nas organizações é isso, meu trabalho com treinamentos de liderança é esse, e aqui nesse canal, em todos os lugares em que vocês quiserem me encontrar, a gente vai estar falando sobre essas dinâmicas. Eu agradeço profundamente. O meu contato no LinkedIn e no Instagram é o mesmo, @Alexandre Coimbra Amaral. Eu agradeço muito a gente ter podido estar junto aqui hoje. Um beijo enorme, um abraço, tudo de bom e a gente se vê aqui sempre. Até mais.